Tem coisa que a gente leva pro túmulo sem contar pra ninguém. Mas hoje eu vou falar, porque tem noite que eu acordo suado, com o coração disparado e aquela sensação de que algo ainda tá ali, parado no escuro, me esperando. E não adianta acender a luz, não adianta olhar debaixo da cama, porque o que me perseguiu naquela noite não tem forma, não tem nome e provavelmente nunca vai embora de verdade. Meu nome é Cláudio. Cláudio Pereira da Silva. Tenho 52 anos e 31 deles eu passei atrás de um volante. Comecei ajudante aos 21, carregando soja no interior do Paraná, lá para os lados de Cascavel. Meu primeiro patrão era um italiano bruto que gritava mais do que falava, mas me ensinou tudo. Como amarrar carga, como calcular peso, como sentir quando o caminhão está pedindo manutenção só pelo som do motor. Fiz todas as rotas que você imaginar. Já rodei a Transamazônica quando ela ainda era terra batida em metade do percurso, levando madeira para Porto Velho. Já desci a Regis Bittencourt debaixo de neblina tão densa que eu via o guarda-rail só quando estava em cima, rezando para não encontrar outro maluco subindo no mesmo estado que eu. Já fiz Manaus-São Paulo com 42 horas direto, parando só para abastecer e mijar, levando eletrônicos da Zona Franca, carga valiosa que não podia nem pensar em dormir no meio do caminho. Já passei Natal sozinho em posto de gasolina. Já chorei ouvindo música no rádio, pensando na minha filha pequena que eu via só uma vez por mês. Já ajudei caminhoneiro acidentado na beira da pista, segurando a mão dele enquanto esperava o resgate chegar. Já vi caminhão pegando fogo, já vi corpo coberto com lona na marginal, já vi prostituta correndo de cafetão em posto da Dutra, já vi tudo que a estrada mostra para quem passa tempo demais nela. Eu não sou de inventar história. Nunca fui. Minha mulher, a Neuza, sempre diz que eu sou chato até demais de realista. Quando a minha sogra começa com história de benzedeira e olho gordo, eu saio de perto. Não que eu não respeite, mas nunca fui de acreditar nessas coisas. Para mim, sempre foi assim. O que existe é o que você pode ver, tocar, provar. O resto é lenda, é história para assustar criança. Mas o que eu vou contar aqui, aconteceu. E por mais que eu tente achar explicação, tem coisa que a lógica não alcança. Tem coisa que muda a gente, que faz a gente repensar tudo que acreditava. Era abril de 2019. Eu sei a data exata porque foi 3 dias depois do meu aniversário de 51 anos. A Neuza tinha feito bolo de chocolate, aquele com cobertura de brigadeiro que eu gosto. A minha filha, a Jéssica, já com 26 anos e trabalhando de enfermeira em Sorocaba, tinha vindo passar o fim de semana. A gente comeu, riu, viu televisão. Foi bom. Daqueles momentos que a gente guarda. Na segunda-feira eu peguei viagem. Cuiabá. Buscar peças de tratores numa fábrica grande lá, trazer para São Paulo, para o interior, cidade de Rio Claro. Carga pesada, mas bem distribuída. Pagava bem. Eu estava voltando de Cuiabá para São Paulo, transportando essas peças. Carga bem amarrada, tudo certinho. Caminhão Scania 113 que eu tinha na época, ano 2005. Motor impecável, recém-revisado. Aquele caminhão era meu xodó. Eu conhecia cada barulho dele, cada maneira que ele puxava na subida. Cada jeito que ele respondia quando eu pisava no acelerador. Saí de Cuiabá umas 4 da tarde, planejando rodar a noite toda. Eu gosto de dirigir de noite. Menos trânsito, menos caminhão te fechando, menos carro de passeio fazendo merda. A estrada fica sua, você, o asfalto e o céu, planejando rodar a noite toda pela BR-163, até cruzar com a BR-364, depois pegar a 158 sentido Araraquara, de lá seguir para Rio Claro. Rota que eu conhecia de olhos fechados. Já tinha feito aquilo umas 50 vezes na vida. Abasteci antes de sair, tanque cheio, conferi óleo, água, pneus, tudo ok. Comprei marmita, 2 garrafas de café, bala de hortelã. Liguei para Neuza avisando que estava saindo. Ela sempre pedia para eu ligar, sempre.
A noite caiu rápido. Lá pelo Mato Grosso a escuridão é diferente. Não tem poste, não tem cidade perto, não tem aquela poluição luminosa de São Paulo. É escuridão de verdade. Escuridão que parece sólida. É só cerrado dos dois lados, algumas fazendas isoladas aqui e ali, e aquele asfalto preto que parece não ter fim. O farol do caminhão era a única luz em quilômetros. Eu gosto desse silêncio. Sempre gostei. É quando eu penso na vida, faço as contas, converso comigo mesmo, planejo as coisas, penso no que vou fazer quando me aposentar, se vou conseguir aposentar um dia. O rádio estava ligado numa frequência de caminhoneiros, aquela PX que a gente usa para avisar de blitz, acidente, buraco na pista. Vez ou outra alguém puxava a conversa, mas naquela noite estava meio morto, só chiado, temperatura agradável, uns 22 graus, janela entreaberta, cheiro de terra molhada misturado com diesel. Tinha chovido mais cedo e o asfalto ainda estava úmido em alguns trechos. Aquele cheiro bom de chuva no cerrado. Eu estava tranquilo. Tinha acabado de comer a marmita, arroz, feijão, bife acebolado. Simples, mas estava bom. A barriga cheia, o caminhão rodando bem, a estrada livre. Era tudo que um caminhoneiro podia querer. Deve ter sido lá pela 00:30, quando eu senti pela primeira vez. Não foi nada visual, não foi som, foi uma sensação. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Aquele peso nas costas, aquele arrepio involuntário que sobe pela nuca? Foi assim. Só que eu estava sozinho, completamente sozinho, sozinho no meio do nada. Olhei para o retrovisor, escuridão total. Nenhum farol atrás de mim, nenhum carro vindo na contramão. Só o meu caminhão cortando a noite. Só o barulho constante do motor diesel. Ajeitei o banco, esticando as costas. Bebi um gole de café frio da garrafa térmica. Chacoalhei a cabeça. Cansaço, pensei. Quando a gente roda muito, a mente prega peça. Eu sabia disso. Já tinha ouvido história de caminhoneiro que dirigiu 30 horas seguidas e começou a ver coisa que não existia. Bicho na pista, gente acenando, carro vindo na contramão. Tudo ilusão do cérebro exausto, mas eu não estava exausto. Tinha dormido 7 horas na noite anterior. Tinha comido bem. Não tinha bebido uma gota de álcool. Não tinha tomado remédio nenhum. Estava são. Estava consciente, mas a sensação não passou. Era como se alguém tivesse sentado no banco do carona. Só que o banco estava vazio. Eu podia ver. Assento de couro gasto, um pouco rasgado no canto. Minha mochila jogada em cima. Nada mais. Olhei de novo. Nada. Ar noturno entrando pela janela. Som do motor. A estrada se desenrolando infinita debaixo dos faróis. As faixas brancas passando. Aumentei o volume do rádio. Uma música sertaneja velha começou a tocar. Milionário e José Rico. Estrada da vida. Aquilo me acalmou um pouco. Eu comecei a cantarolar junto, tentando me distrair. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma parte de mim já sabia que tinha algo errado. 15 minutos depois, eu vi. Ou melhor, eu quase vi. Pelo canto do olho, do lado direito, fora da pista. Uma sombra. Rápida. Acompanhando o caminhão. Virei a cabeça de supetão. Nada. Só mato, só escuridão. As árvores baixas do cerrado. Capim seco. Respirei fundo. Para com isso, Valdir. Eu falei em voz alta. Você não é moleque. Falar sozinho é normal quando você dirige de noite. É companhia. É jeito de manter a mente alerta. Mas o coração tinha acelerado. Eu sabia que não tinha imaginado. Tinha visto alguma coisa, ou sentido. Não sei explicar direito. Era como se meu cérebro tivesse captado um movimento que meus olhos não conseguiram processar completamente. Continuei dirigindo. Uns 5 quilômetros à frente, segundo a placa que eu tinha visto, tinha uma área de descanso pequena, meio abandonada. Pensei em parar. Dar uma volta, esfriar a cabeça, talvez fazer um café fresco, fumar um cigarro, mesmo eu tendo parado de fumar fazia 3 anos.
Mas alguma coisa dentro de mim dizia para não parar, para seguir, para não sair daquele caminhão de jeito nenhum. Era um instinto, daqueles que a gente não questiona, daqueles que te salvam sem você saber de quê. Então eu segui. Acelerei um pouco. 75 quilômetros por hora. 80. O caminhão respondia bem. A estrada estava boa. Asfalto liso, sem buraco. A estrada estava estranhamente vazia. Era normal ter pouco movimento naquele horário, mas geralmente eu cruzava com outro caminhão a cada meia hora. Às vezes com algum carro apressado, ultrapassando todo mundo. Mas naquela noite, nada. Nenhum caminhão, nenhum carro, nenhuma alma viva. Era como se o mundo tivesse esvaziado, como se eu fosse o único ser humano ainda acordado. O rádio começou a chiar mais forte, aquele chiado irritante que parece entrar na cabeça da gente. Tentei ajustar a frequência. Nada. Tentei outra estação. Chiado também. Depois, do nada, o rádio silenciou completamente. Nem chiado, só silêncio. Como se alguém tivesse desligado todas as estações de uma vez. Como se todas as antenas do Brasil tivessem caído ao mesmo tempo. Bati no painel. Nada. O rádio tinha morrido. Foi aí que eu vi de novo. Dessa vez, não foi pelo canto do olho. Foi bem à minha direita. Uma forma escura correndo paralela ao caminhão. Não dentro da pista. Fora. No acostamento, na borda do mato. E ela estava rápida. Rápida demais. Não era um animal. Eu conheço animal. Já vi onça cruzando a pista de madrugada, aquele movimento felino elegante. Já vi capivara, anta, lobo-guará, tudo quanto é bicho de beira de estrada. Já quase atropelei uma ema perto de Brasília. Eu sei como o animal se move. Aquilo não tinha forma definida. Era só uma presença. Uma escuridão mais densa que a escuridão ao redor. Algo que absorvia a luz ao invés de refletir. Como se fosse um buraco negro em formato vertical. E estava me acompanhando. Não ficava para trás. Não se distanciava. Mantinha o ritmo exato do caminhão. Acelerei 85, 90 quilômetros por hora. A sombra acelerou junto, perfeitamente sincronizada. Minha boca ficou seca. As mãos começaram a suar no volante. O coração batendo tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça. Que porra é essa? Eu sussurrei. Eu precisava de lógica, de explicação. Tentei pensar, forçar meu cérebro a trabalhar racionalmente. Luz dos faróis projetando sombra do caminhão? Não fazia sentido. A sombra estava do lado errado. Os faróis estavam na frente, não do lado. E a lua? Olhei para o céu, não tinha lua. Céu nublado, nem estrela dava para ver direito. Reflexo no vidro? Não, eu tinha olhado direto para fora, tinha visto com meus próprios olhos. Cansaço extremo, alucinação, eu me belisquei. Doeu, eu estava acordado, consciente, presente, mas eu não estava cansado. Eu tinha dormido bem no dia anterior, tinha comido direito, não tinha bebido, não tinha tomado remédio nenhum. Não tinha nada no meu sistema que pudesse causar alucinação. E no fundo mesmo, eu sabia que não estava imaginando. Porque quando eu olhava para aquela coisa, uma sensação física tomava conta de mim. Um frio que subia pela espinha, um aperto no peito, como se o ar ficasse mais pesado, como se a pressão atmosférica tivesse mudado. Meu estômago revirava, minhas mãos tremiam. Era medo, medo puro, primitivo. Daqueles que vêm lá do fundo da evolução, quando nossos ancestrais ainda viviam em cavernas e eram caçados por coisas maiores e mais fortes. Continuei dirigindo. Não tinha o que fazer. Parar era pior, muito pior. Eu sabia disso sem saber como sabia. Uns 20 minutos se passaram, ou foram 10 ou 30. Eu tinha perdido a noção. O tempo parecia elástico, esticado. Cada minuto durava 1 hora. Cada segundo pesava. A estrada era sempre a mesma. Reta, escura, silenciosa. As placas passavam.
Quilômetro 638, quilômetro 640, quilômetro 643. Mas era como se eu não tivesse saindo do lugar. A presença continuava ali. Eu não olhava mais diretamente. Tinha medo do que ia ver se olhasse de verdade, mas sentia, no limite da visão periférica. Como uma mancha escura que se movia quando eu me movia, como uma sombra presa no vidro do caminhão. Minhas mãos doíam de tanto apertar o volante. Minha mandíbula doía de tanto travar os dentes. Eu estava tenso, completamente tenso. Todos os músculos do meu corpo contraídos. Então o rádio voltou. Do nada, um estalo seco. Depois uma voz masculina, meio distorcida, como se tivesse vindo de muito longe. Alguém me ouve? Passando o quilômetro 632. Tem alguém aí? Por favor, alguém responde. Era outro caminhoneiro. A voz estava desesperada, trêmula. Parecia um homem jovem, talvez 30 e poucos anos. Peguei o rádio com a mão direita, tentando manter o volante firme com a esquerda. Minha mão estava tremendo tanto que quase deixei o rádio cair. Aqui é Valdir. Scania 113. Tô passando pelo 641. Tô te ouvindo, parceiro. Qual o problema? O que tá acontecendo? Silêncio. Só chiado. Depois, a voz voltou, mas não respondeu minha pergunta. Era como se ele não tivesse me ouvido, como se ele tivesse gritando sozinho no vazio. Tem algo me seguindo, já faz mais de meia hora. Não consigo ver direito, mas está ali, do lado, sempre do lado. Não importa o quanto eu acelero, não importa o quanto eu rezo. Continua ali. Meu sangue gelou. As palavras dele eram exatamente as minhas, exatamente o que eu estava vivendo. Tô vendo também, eu falei, a voz saindo mais rouca do que eu queria, quase um sussurro. Não sei o que é, mas tem algo aqui comigo também, do lado direito. Você tá onde? Em que trecho? A gente pode... Silêncio de novo. Depois só chiado. Aquele chiado terrível. Chamei de novo. Parceiro? Me ouve? Responde, parceiro. Você tá bem? Nada. O rádio morreu outra vez. Como se alguém tivesse cortado a energia. Como se alguém não quisesse que a gente se comunicasse. Foi aí que eu entrei em pânico de verdade. Não era só eu. Tinha outro cara vivendo a mesma coisa. Ao mesmo tempo, na mesma estrada. Talvez a alguns quilômetros de distância. Talvez mais perto do que eu imaginava. E onde ele estava agora? Estava vivo? Estava dirigindo ainda? Ou tinha parado? Ou tinha saído da estrada? Ou... Não podia pensar assim. Acelerei mais. 100 quilômetros por hora. 105, 110. O caminhão estava carregado, não era seguro. A carga podia deslocar, mas eu não ligava. Eu só queria sair dali. Queria chegar em algum lugar com luz, com gente, com vida. A presença acelerou junto, perfeitamente, como se fosse minha sombra, como se estivesse ligada a mim. E então, pela primeira vez, eu ouvi um som, baixo, contínuo, vindo de fora, do lado direito. Não era vento. Eu conhecia o som do vento no caminhão. Não era o motor. O motor eu conhecia de cor. Não eram os pneus no asfalto, era como um arraste ou um roçar, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo asfalto bem ao lado do caminhão, como se algo grande, algo que não devia existir, tivesse garras ou unhas longas raspando no chão enquanto corria. O som era metálico, agudo, constante, como unha em quadro negro, mas amplificado, penetrante. Fechei a janela com um golpe seco. Mas o som não parou. Atravessava o vidro, atravessava o metal, entrava na cabine, entrava na minha cabeça. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Minhas pernas tremiam, todo o meu corpo estava tremendo. Sai de perto! Eu gritei. Gritei mesmo, com toda a força dos meus pulmões. Sai de perto, caralho! Me deixa em paz, vai embora! Nada mudou. O som continuou, a presença continuou, como se meus gritos não fizessem diferença alguma, como se eu fosse irrelevante. Eu rezei. Não sou religioso, mas rezei. Pai Nosso que eu aprendi com minha avó quando era criança. Ave Maria.
Aquela oração de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, que estava colada no painel. Tudo que eu lembrava, tudo que podia me proteger. E do nada, numa curva suave, à direita, eu vi uma placa verde, placa de posto. Posto Estrela do Sul, 8 quilômetros. 8 quilômetros, posto, luz, gente, civilização. Era tudo que eu precisava. Era minha salvação. Aqueles 8 quilômetros foram os mais longos da minha vida. Cada segundo era uma eternidade. Cada metro parecia uma légua. O velocímetro marcava 110, 115, mas era como se eu estivesse andando a 5 por hora. A presença continuava, mas agora eu sentia ela mais intensa, mais próxima. Como se soubesse que eu estava tentando escapar. Como se tivesse percebido meu plano. Como se tivesse vontade própria, inteligência. O som de arraste ficou mais alto, mais próximo, mais insistente. Eu não olhei para a direita nenhuma vez. Mantive os olhos grudados na estrada, na linha branca pintada no asfalto, na faixa iluminada pelos faróis, focado, concentrado, porque se eu olhasse, se eu virasse a cabeça completamente e visse de verdade o que estava ali, não sei o que ia acontecer. Mas sabia que não ia ser bom. Quilômetro 645, 6 quilômetros pro posto. Quilômetro 646, 5 quilômetros. Quilômetro 647, 4 quilômetros. Cada placa era uma pequena vitória. Cada quilômetro vencido era um milagre. O ar dentro da cabine tinha ficado pesado, denso, como se tivesse alguém respirando junto comigo. Uma respiração pesada, lenta, profunda, mas não tinha ninguém. Eu estava sozinho. Quilômetro 649, 2 quilômetros. Quilômetro 650, 1 quilômetro. Finalmente, as luzes do posto apareceram no horizonte. Neon azul e branco. Uma bandeira BR tremulando. A visão mais linda que eu já tinha visto na vida. 2 caminhões estacionados no pátio. Um carro pequeno parado na bomba. Um frentista se movendo. Vida. Movimento. Realidade. Nunca fiquei tão aliviado de ver civilização na minha vida. Entrei no posto acelerando demais. Freiei brusco. Quase derrapei. Os pneus chiaram no chão. Estacionei torto, ocupando quase 2 vagas. Desliguei o motor, puxei o freio de mão com força. Silêncio. O som tinha sumido, a presença também, como se nunca tivesse existido. Fiquei ali, sentado, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Suor escorrendo pela testa, pelo pescoço, pelas costas. Minha camisa estava encharcada, mãos ainda tremendo, coração batendo descompassado. Encostei a cabeça no volante, fechei os olhos, respirei, inspirei, expirei. Contei até 10, tentando me acalmar, tentando voltar ao normal. Mas eu sabia que nunca ia voltar ao normal. Não completamente. Abri a porta, desci do caminhão. Minhas pernas estavam bambas. Quase tropecei no primeiro degrau. Segurei na lataria para não cair. Ar fresco, cheiro de gasolina, som de uma música sertaneja saindo do posto. Chitãozinho e Chororó. Evidências, coisas normais, coisas reais, coisas do mundo que eu conhecia. Um frentista jovem se aproximou. Devia ter uns 22, 23 anos. Magro, boné da Shell, uniforme azul. E aí, patrão, abastecer? Eu só conseguia acenar com a cabeça. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Engoli em seco. Tentei de novo. Completa o tanque. E... tem água aí? Tem sim. Deixa eu pegar. Enquanto ele colocava o bico, pegava a água, eu fui até a lanchonete. Pernas ainda tremendo, cabeça zonza. Empurrei a porta de vidro. O ar-condicionado me acertou. Frio. Bom. Tinha mais 2 caminhoneiros lá dentro. Um deles, um coroa de barba grisalha, uns 60 anos, braços tatuados, estava sentado numa mesa de fórmica, comendo um pão na chapa. O outro, mais jovem, talvez 40, estava no balcão pagando. Pediu um café. A atendente, uma senhora de meia idade, simpática, cabelo preso, me serviu numa xícara branca. Café forte, cheiro bom.
Sentei num banquinho de plástico vermelho. Bebi devagar, o líquido quente descendo pela garganta, acalmando, trazendo de volta um pouco de normalidade. O coroa de barba me olhou. Olhou bem, daquele jeito que caminhoneiro experiente olha, vendo coisas que outro não veria. Você tá bem, parceiro? Tá branco que nem papel. Tentei sorrir. Não consegui. Tô. Eu menti. Só cansado. Ele continuou me olhando. Não insistiu, mas o olhar dele dizia que sabia, que tinha visto gente no mesmo estado antes, que entendia. Bebi o resto do café. Pedi outro. A senhora serviu sem perguntar nada. Gente de posto é assim. Já viu de tudo. Não julga. Fiquei ali uns 15 minutos, só respirando, só existindo, ouvindo a música, ouvindo os caminhoneiros conversarem sobre frete, sobre estrada, sobre coisas normais. Depois, quando minhas mãos pararam de tremer, quando meu coração voltou ao ritmo normal, eu paguei e voltei para o caminhão. O frentista tinha terminado. Estava esperando do lado da bomba. Deu 82 litros, patrão. Beleza. Fui pagar lá dentro. Na hora que entreguei o cartão para o rapaz no caixa, não era o mesmo frentista. Era outro, mais velho, com óculos. Ele olhou para mim e disse, voz baixa, quase sussurrando, "O senhor veio sozinho?" A pergunta me pegou de surpresa. Vim, por quê? Ele hesitou. Olhou para o lado. Depois falou ainda mais baixo. É que quando o senhor entrou no posto, parecia que tinha alguém do lado do caminhão, na sombra, atrás. Olhei de novo e não tinha ninguém, mas eu juro que vi ou senti, não sei explicar direito. Meu estômago revirou, a náusea voltou. Você viu? Não sei se vi, foi rápido, mas senti. Sabe quando dá aquele calafrio? Quando você sente que tem algo errado, mas não sabe o quê? Foi assim. Me desculpa, patrão. Deve ser besteira minha. Eu sabia que não era besteira. Não, eu disse. Não é besteira. Ele me olhou. Olhou fundo. O senhor também sentiu, né? Senti. Na estrada. Me seguindo. Ele engoliu seco. Fez o sinal da cruz. Deus te proteja, patrão. Essa estrada... tem coisa nela que a gente não entende. Paguei. Agradeci. Voltei para o caminhão, mas antes de subir, respirei fundo e dei a volta completa no Scania. Passo lento, olhos atentos. Olhei os pneus, a carroceria, embaixo do chassis, atrás, na frente, nada de anormal. Mas quando passei pela lateral direita, onde a presença tinha ficado, onde ela tinha corrido paralela a mim por quilômetros, eu vi, e meu sangue gelou. Marcas, riscos no metal, 3 linhas paralelas, fundas, como se algo tivesse arrastado as unhas ou garras pela lataria. Começavam na altura da cabine e iam até a metade da carroceria, quase 6 metros de comprimento. Profundas, contínuas. Não eram arranhões antigos. O metal estava brilhando, recém-feito. Ainda tinha pequenos pedaços de tinta solta pendurados nas bordas dos cortes. Passei a mão, senti a profundidade. Meu dedo afundava. Eram fundas, fundas de verdade. Aquilo não tinha sido feito por galho de árvore, nem por atrito, nem por outro caminhão, nem por nada que eu conhecesse. Aquilo tinha sido feito por algo, algo que tinha corrido junto comigo por quilômetros. Algo que tinha tocado meu caminhão enquanto eu dirigia. Algo real, algo que deixava marcas. Fiquei ali, parado, olhando para aqueles riscos. A mão ainda tocando o metal ferido, tentando processar, tentando entender. Se fosse na minha cabeça, não teria marcas. Se fosse alucinação, não teria prova física. Mas ali estava, 3 linhas paralelas, profundas, reais. Senti vontade de chorar. Não de medo, mas de alívio, porque aquilo provava que eu não estava louco, provava que tinha acontecido. Tirei o celular do bolso, mão tremendo, tirei foto, 1, 2, 3, de ângulos diferentes, com flash, sem flash, dei zoom, queria registrar, queria ter certeza de que aquilo existia. Depois guardei o celular e subi na cabine. Liguei o motor.
Respirei fundo. Olhei para o relógio no painel. 2h40 da manhã. Ainda tinha muita estrada pela frente. Pensei em ficar ali, dormir no posto, esperar o sol nascer, esperar a luz do dia voltar e levar embora qualquer coisa que ainda pudesse estar me seguindo. Mas ia fazer o quê? Ia viver com medo de estrada escura para o resto da vida? Ia parar de trabalhar? Ia desistir da única coisa que eu sabia fazer? Eu era caminhoneiro. A estrada era minha casa. Era minha vida. Tinha sido por 31 anos. Não ia deixar isso me quebrar. Então respirei fundo. Peguei o terço que a minha mãe tinha me dado anos atrás, que ficava pendurado no retrovisor. Beijei, rezei rápido. Me proteja, só isso. Me proteja até eu chegar. E segui. Voltei para a BR-163. Os primeiros quilômetros foram tensos. Eu olhava para o lado direito a cada 5 segundos. Cada sombra me fazia pular. Cada movimento no mato me deixava em alerta. Mas não tinha nada. A presença tinha sumido. Realmente sumido. O rádio voltou a funcionar. Uma conversa entre 2 caminhoneiros sobre futebol. Palmeiras e Corinthians. Discussão boba. Normal. Humana. Nunca fiquei tão feliz de ouvir gente discutindo sobre futebol. Continuei rodando. A noite seguiu. O céu começou a clarear lá pelas 5 da manhã. Aquele azul escuro que vem antes do amanhecer. Depois, as primeiras luzes alaranjadas no horizonte. Cruzei com outros caminhões. Muitos. A estrada voltou ao normal. Pessoas voltaram a existir. O mundo voltou a fazer sentido. Quando o sol nasceu completamente, vermelho e grande no horizonte, eu parei num posto. Lavei o rosto, tomei café, comi um pão de queijo. Sentei num banco de madeira do lado de fora e fumei um cigarro. O primeiro em 3 anos. Comprei do frentista. Precisava sentir algo real, algo tangível. A fumaça nos pulmões, o gosto amargo na boca. Olhei para o céu, azul claro. Algumas nuvens brancas, limpas. Dia bonito, dia normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. E eu tinha as marcas para provar. O resto da viagem foi sem problemas. Passei por Campo Grande, passei por Presidente Prudente, entrei em São Paulo pelo interior, cheguei em Rio Claro no final da tarde, entreguei a carga, tudo certinho, tudo no prazo. O cara da empresa olhou o caminhão enquanto conferiam as peças. Que aconteceu aí na lateral, Valdir? Problema na estrada, eu disse. Não tinha coragem de contar. Ainda não. Vai mandar arrumar? Vou pensar. Ele não insistiu. Assinou os papéis. Me pagou. Eu fui embora. Voltei para São Paulo no dia seguinte. Passei em casa primeiro. A Neuza estava fazendo almoço. Arroz, feijão, bife. Cheiro bom. Cheiro de lar. Ela me abraçou. Eu segurei ela forte, mais forte do que o normal. Que foi? Ela perguntou, olhando no meu olho. Nada, só saudade. Ela não acreditou, mas não pressionou. Neuza é assim. Ela sabe quando eu preciso de tempo. Almocei, tomei banho, dormi 14 horas seguidas. Acordei no meio da noite com pesadelo, suado, coração disparado, sonhando que estava dirigindo e a presença tinha entrado no caminhão. Neuza acordou também. Me abraçou, ficou ali até eu me acalmar. Quer contar? Ela sussurrou. Não ainda. Quando quiser eu tô aqui. Voltei a dormir, dessa vez sem sonho. Uns 3 dias depois, quando a cabeça estava mais clara, eu fui num mecânico conhecido meu, o seu Aparecido. A oficina dele fica lá em Osasco. Trabalha com caminhão há 40 anos. Já viu de tudo. Mostrei as marcas. Ele ficou olhando por uns bons 5 minutos, em silêncio. Passou a mão. Pegou uma lanterna. Examinou de perto. Mediu a profundidade com um instrumento. Depois olhou para mim. Que fez isso, Valdir? Não sei. Você já viu algo assim? Ele balançou a cabeça devagar. Já vi arranhão de tudo quanto é tipo. Acidente, encostou em portão, bateu em carreta estacionada, galho de árvore, raspou em guarda-rail. Mas isso aqui é diferente. Como assim diferente?
Olha essa continuidade. Olha como é uniforme. 6 metros de comprimento, 3 linhas perfeitamente paralelas, mesma profundidade do começo ao fim. Se fosse objeto fixo, você raspando nele, teria variação, teria irregularidade. Ele fez uma pausa. Isso aqui foi feito por algo que estava se movendo junto com o caminhão. Algo que manteve pressão constante. Algo que correu do seu lado. E que tipo de coisa faz isso? Ele tirou o boné. Passou a mão no cabelo ralo. Bicho. Bicho grande. Mas que bicho faria isso rodando a 100 por hora? Não existe bicho que corre assim. Não existe. A gente ficou ali, olhando as marcas, sem falar nada. Depois, ele disse, voz baixa, tem história, Valdir. História de caminhoneiro que jura que viu coisa na estrada. Coisa que não devia existir. Eu sempre achei que era lenda. História para assustar novato. Ele olhou para mim. Mas isso aqui não é lenda. 3 semanas depois, eu estava num posto em Ourinhos. Rota São Paulo-Paraná. Parei para abastecer e comer alguma coisa. Tinha um grupo de caminhoneiros sentados do lado de fora tomando cerveja, conversando. Coisa normal de fim de tarde. Todo mundo relaxado, contando causo, falando de mulher, de futebol, de estrada. Eu sentei com eles. Tomei uma cerveja, 2. Não bebo muito, mas naquele dia eu precisava. Ainda estava meio abalado. A conversa foi indo. Alguém contou história de acidente que viu. Outro falou de blitz corrupta. Outro falou de puta que roubou ele num motel. E então, não sei porquê, talvez pela cerveja, talvez porque eu precisava desabafar, eu contei. Contei tudo. A sensação de estar sendo seguido. A sombra correndo paralela. O som de arraste. O outro caminhoneiro no rádio, as marcas na lataria, metade do grupo riu, deu risada, fez piada. Valdir virou pai de santo, um disse. Deve ter tomado rebite vencido, outro completou. Mas a outra metade ficou em silêncio, séria, olhando para mim com aquele olhar de quem reconhece algo. Quando o grupo dispersou, um deles, um cara baixinho de boné da Petrobras, uns 50 e poucos anos, se aproximou. Esperou todo mundo ir embora. Depois sentou do meu lado. Eu também já senti, ele disse. Voz baixa, quase um sussurro. Olhei para ele. BR-163. Mesmo trecho que você falou. Mato Grosso, 2 anos atrás. Achei que era coisa da minha cabeça. Nunca contei para ninguém. E sentiu o que exatamente? Mesma coisa. Sombra do lado. Som estranho. Sensação de que tinha algo ali me acompanhando. Corri com o caminhão a quase 130. Não adiantou. Só parou quando eu entrei num posto. Ele fez uma pausa. Acendeu um cigarro. E de manhã cedo, quando fui olhar o caminhão, tinha marcas. Na lataria. Riscos, como se algo tivesse arranhado. Meu coração acelerou. Você tem foto? Ele balançou a cabeça. Não. Mandei pintar logo. Não queria lembrar. Não queria ver aquilo todo dia. Mas eu sei que aconteceu, parceiro. Eu sei. Mas alguém viu? Não sei. Nunca contei. Você é o primeiro que eu ouço falar disso. Por isso que eu acreditei em você. Porque eu vivi. A gente ficou ali, em silêncio, fumando, olhando o movimento do posto. Carros entrando, carros saindo. Vida normal acontecendo. Depois ele levantou. Jogou o cigarro no chão. Pisou. Cuidado naquele trecho, Valdir. Se puder, evita rodar de madrugada. E se sentir de novo, não para. Continua dirigindo. Continua até achar luz. Você acha que é o quê? Ele deu de ombros. Não sei, não quero saber. Só sei que existe e que a gente não entende nem 1/3 do que anda por aí. Ele foi embora. Não trocamos contato. Não precisava. A gente sabia. E isso bastava. Depois daquele dia, comecei a prestar atenção. Comecei a perguntar, de forma discreta, sem expor muito. E descobri que não é só a gente. Tem mais. Muito mais. Tem caminhoneiro no Rio Grande do Sul que jura que viu vulto correndo junto da carreta na BR-116. De madrugada. Mais de 50 quilômetros. Desapareceu quando o sol nasceu. Tem outro em Goiás que ouviu batida na lataria por meia hora. Batida ritmada. Como se algo tivesse pedindo para entrar.
Quando parou para olhar, não tinha nada, mas tinha amassado no metal, como marca de soco ou de garra. Tem caminhoneira no Pará que sentiu peso no caminhão, como se alguém tivesse subido na carroceria. O caminhão ficou mais pesado. Ela sentia na direção, parou, desceu, olhou, nada. Mas o peso continuou até ela sair da estrada e entrar numa cidade. Tem frentista que conta de caminhão que chegou com marca de sangue na lataria. Sangue que não era de acidente. Sangue que não tinha explicação. E que sumiu sozinho depois de algumas horas. Como se nunca tivesse existido. Ninguém fala abertamente. Ninguém grita. Mas nos cantos, nas conversas de madrugada, depois de algumas cervejas, quando a confiança aparece, as histórias saem. E todas têm algo em comum. Estrada vazia, madrugada, escuridão. E algo que não deveria estar ali. As marcas ainda estão lá no meu caminhão. Eu nunca mandei pintar, não sei porquê. Talvez para me lembrar, talvez como prova. Prova para mim mesmo de que não fiquei louco, de que não inventei, de que aconteceu. Às vezes, quando eu estou lavando o caminhão, eu passo a mão naquelas marcas. Sinto a profundidade e lembro da sensação, do medo, da presença, do som, de tudo. Já voltei naquele trecho da BR-163 várias vezes. 5, 6, talvez 10, de dia, de noite, de madrugada, sempre tenso. Sempre alerta, nunca mais senti nada, nunca mais ouvi aquele som, nunca mais vi a sombra, mas toda vez que eu passo ali, minha mão aperta um pouco mais forte no volante, meu pé fica um pouco mais pesado no acelerador e eu evito olhar muito para o lado direito. Porque no fundo, bem no fundo, eu tenho medo de ver de novo e tenho medo de não ver também, porque se ela estiver ali, invisível, correndo junto, sem que eu perceba, não sei o que é pior. Hoje eu durmo com a luz do corredor acesa. Neuza acha estranho, mas não reclama. Ela sabe que tem algo. Não sabe o quê, mas sabe. Mulher sabe dessas coisas. Eu não conto para ela o motivo. Não contei direito para quase ninguém. Só para alguns caminhoneiros. Só para quem eu sei que vai entender. Porque tem coisa que você não conta para a família. Tem coisa que deixa eles preocupados demais. E o que adianta? O que adianta ela saber? Não vai mudar nada. Só vai fazer ela ter medo toda vez que eu sair para rodar. Mas às vezes, na madrugada, quando eu acordo suado, coração disparado, sonhando que tô naquela estrada de novo, eu vou até a janela e olho para a rua e fico pensando, quantos de nós já sentiram isso? Quantos caminhoneiros, viajantes, gente que cruza o Brasil de ponta a ponta na escuridão, já tiveram companhia que não pediram? Companhia que não faz barulho, que não fala, que só existe. Ali, na borda da luz, na borda da realidade. E quantos ficam calados, com medo de parecerem loucos, com medo do julgamento, com medo de perder o emprego porque vão achar que estão vendo coisa? Eu não sei se eu acredito em fantasma, não sei se acredito em demônio, não sei se acredito em espírito, em alma penada, em lenda urbana tornada real, mas eu acredito no que eu vi, no que eu senti, no que tocou meu caminhão e nas marcas que ainda estão ali, me lembrando toda vez que eu subo na cabine. Isso aconteceu, isso é real, e não importa o quanto eu tente racionalizar, explicar, encontrar lógica. Eu sei que tem coisas na estrada que a gente não entende. Tem uma teoria que eu ouvi, de um caminhoneiro mais velho, uns 70 anos, que roda desde os 15. Ele falou que a estrada é fina, que o asfalto é uma linha entre mundos, e que de madrugada, quando tudo fica quieto, quando não tem luz, quando a civilização some, essa linha fica ainda mais fina. E coisas atravessam. Coisas que vivem do outro lado, coisas que não têm forma, que não têm nome, que só existem na escuridão. E às vezes, quando você está sozinho, quando você está vulnerável, quando você entra no território delas, elas percebem e seguem, não para machucar, não necessariamente,
Mas porque são curiosas, porque são atraídas, porque você é luz, você é vida, você é movimento, e elas querem entender, ou querem se alimentar disso, ou simplesmente não sabem fazer outra coisa. Eu não sei se acredito nessa teoria, mas faz sentido. De um jeito torto, meio doido, mas faz. Porque se fosse só bicho, teria explicação biológica. Se fosse só alucinação, não teria marca física. Se fosse só coincidência, não teria tantos relatos parecidos. Então o que é? O que são essas presenças que acompanham a gente na escuridão? Tem noite que a estrada pertence a outra coisa. Tem noite que a gente divide o asfalto com algo que não quer ser visto. Algo que corre na borda da luz, sempre ali, sempre perto, esperando o momento certo. Esperando o quê? Não sei. Mas sei que existe, sei que é real, e sei que não sou o único que viu. E talvez a gente nunca esteja tão sozinho quanto pensa. Talvez sempre tenha algo nos observando, nos seguindo, nos acompanhando. E talvez isso não seja necessariamente ruim, talvez seja só a natureza das coisas, o jeito que o mundo funciona, o equilíbrio entre luz e sombra. Ou talvez eu estou tentando me convencer disso para conseguir dormir à noite. Vai entender o que anda junto da gente na escuridão. E você que está ouvindo isso agora, já sentiu? Já teve aquela sensação de que algo te acompanhava, mesmo quando não tinha ninguém? Já olhou para o retrovisor e viu algo que não deveria estar lá? Já sentiu peso no carro sem explicação? Já ouviu som que não fazia sentido? Se já passou por isso, deixa nos comentários. Conta a sua história. Porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente entende que não estamos sozinhos nessa. E eu não estou falando só da criatura. Estou falando de nós, dos que viram, dos que sentem, dos que sabem que tem algo além do que os olhos alcançam. Porque conhecimento compartilhado é proteção, é conforto, é a diferença entre achar que você está louco e saber que você está são. E acredite, você não está louco. Você só viu o que está ali. O que sempre esteve ali. O que vai continuar ali muito depois de a gente morrer. Essa é minha história. Verdadeira. Real. Aconteceu em abril de 2019, na BR-163, entre Cuiabá e Campo Grande, num trecho que eu conheço há décadas. E toda vez que eu entro naquele caminhão, com aquelas marcas ainda visíveis na lataria, eu bato 3 vezes no metal antes de subir. Um ritual que eu inventei. Não sei se funciona, não sei se faz diferença, mas me faz sentir mais seguro, me faz sentir que eu tenho algum controle, algum poder, alguma proteção. 3 batidas, firmes, respeitosas, como se eu tivesse pedindo licença, pedindo passagem, pedindo para ser deixado em paz, e até agora funcionou. Até agora nunca mais senti aquela presença. Mas sei que ela está lá, em algum lugar, naquele trecho, ou em outro, esperando, observando. E um dia, talvez, se eu baixar a guarda, se eu esquecer de bater as 3 vezes, se eu rodar naquele trecho na hora errada, ela vai voltar, porque a estrada é longa. E a noite é cheia de coisas que a gente prefere não nomear. Boa sorte por aí, parceiro. E se um dia você sentir que tem algo correndo do lado, no escuro, você vai lembrar dessa história. E vai entender que tem coisas que não precisam ser explicadas para serem reais. Elas só precisam acontecer. E aconteceram. E vão acontecer de novo. Com você, comigo, com qualquer um que ouse cruzar a escuridão sozinho. Porque no fim, a estrada não é nossa. A noite não é nossa. A gente só empresta por algumas horas. E quando o sol se põe, quando as luzes se apagam, quando o mundo fica em silêncio, outras coisas assumem o controle. E a gente é só visitante. Visitante no território delas. E enquanto você lembrar disso, enquanto você respeitar isso, enquanto você não desafiar, talvez você fique bem. Talvez. Mas nunca se esqueça, elas estão lá. Sempre estiveram. Sempre vão estar. Na escuridão. Na borda.
no limite do que a luz alcança, esperando, observando, acompanhando. E um dia, quando você menos esperar, você vai sentir e vai entender que nunca esteve sozinho. Nunca.